Boa tarde, meu nome é Igor Pereira Lopes, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais. Meu trabalho é o desenvolvimento de ferramentas de simulação de sistemas eventos discretos estocásticos decompostos em equações max-plus lineares. E a aplicação do meu trabalho é uma mina a céu aberto. Em relação à autoria do trabalho, foi realizado por mim e pelo meu orientador, o professor Carlos Andrei Maia, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Bom, em relação à contextualização, né, as ferramentas de simulação disponíveis no mercado, elas possuem um grande poder de representação de sistemas e de resolução de problemas, porém, esbarram em um grande problema de custo computacional. Muitas vezes, problemas que teoricamente deveriam ser simples para serem resolvidos, eles gastam um tempo exagerado para a resolução, para a solução desse problema. E a nossa ferramenta ela vem com esse intuito de quebrar isso, de diminuir drasticamente o tempo de simulação de sistemas. Como eu vou mostrar mais à frente, a nossa ferramenta ela ficou milhares de vezes mais rápida que a ferramenta de simulação que a gente utilizou como referência, que ela é muito utilizada no mercado. Bom, o objetivo do trabalho então é desenvolver uma ferramenta modular e generalista para simulação, com baixo custo computacional, capaz de decompor sistemas eventos discretos estocásticos em modelos max-plus lineares. Bom, então falando um pouquinho da álgebra max-plus, a álgebra max-plus ela também é conhecida como álgebra de dioides, né? Ela possui duas operações, que é a adição e a multiplicação, porém são diferentes da álgebra convencional. No nosso caso aqui, a adição representa o máximo entre dois termos. Por exemplo, A mais B significa o máximo entre A e B. E A vezes B significa A mais B mesmo. Então é um pouco diferente da álgebra, totalmente diferente, né, da álgebra convencional. Por exemplo, a multiplicação aqui representa a soma da álgebra convencional. Nós temos o elemento nulo da operação de soma, que é o menos infinito, que é igual a menos infinito, né, o nosso epsilon, e temos o elemento nulo da operação de multiplicação, que é o e, igual a zero. Então, dessa forma, temos a mais epsilon é igual ao máximo entre a e menos infinito, que é igual a a. E a vezes e é a mais zero, que é igual a a. Bom, só voltando aqui um pouquinho, a álgebra max-plus, no nosso caso, nós estamos utilizando para simulação. Porém, ela também pode ser utilizada para análise de desempenho, para controle, para otimização, para diversos tipos de problemas para serem representados. É uma ferramenta muito poderosa. Bom, aqui as etapas do trabalho foi o seguinte: nós primeiramente desenvolvemos o módulo genérico por meio de grafos e eventos temporizados, que são uma subclasse da rede de Petri. Depois nós representamos esse módulo em equações não lineares. Após esse processo, nós representamos essas equações que não eram lineares na álgebra convencional em equações lineares na álgebra max-plus. Em seguida, nós fizemos a implementação computacional das equações max-plus lineares. Então, assim, a implementação foi de forma bem simples por utilizar essa álgebra, né, que ela é bem clara, compacta e simples de trabalhar. Então, foi um grande diferencial para a gente conseguir esse custo computacional ótimo. E a aplicação na simulação dos processos de carregamento e transporte de uma mina a céu aberto. Bom, aqui inicialmente a gente utiliza um módulo genérico, certo? O que é interessante nesse módulo? Esse módulo ele representa tanto a chegada de fichas, né, a chegada de uma peça em um processo industrial e assim por diante, pode representar diversos processos diferentes. Então ele representa tanto a chegada quanto a espera, né, esse lugar P1. Ele representa um buffer e também representa o processo em si. No caso, o lugar P2 representa o acontecimento do processo, seja industrial, logístico, enfim. E com esse módulo a gente consegue representar ele em equações, no caso essas equações não lineares inicialmente. Então eu coloquei que o de K, o de n de K, né, ele é igual a Zn menos 1 de K. O que representa isso? Eu representei como Zn menos 1 de K porque eu considerei que esse módulo vai ser utilizado em ciclos, ou seja, um módulo anterior, a saída de um módulo anterior alimenta esse módulo. Porém, a transição U de n de K ela não tem precedentes. Pode ocorrer a entrada de fichas a qualquer momento. No caso, fichas representando peças, representando o que for, né, que a gente quiser modelar.
Bom, a transição xn de k, ela que controla a entrada no processo, correto? Então, a transição xn de k, o tempo dela é o máximo entre a soma de t sem n de k, que é o tempo no buffer, mais o tempo da transição u de n de k. Então, é o máximo disso, dessa soma, com o tempo que o processo anterior saiu, certo? Então, assim, ela garante a entrada de uma nova ficha somente quando acaba o processo anterior. Então, é o máximo entre esse tempo, ok? E a transição Zn de k é a soma do tempo no processo, que é o Tn de k, que eu representei nesse módulo, mais o tempo na transição Xn de k, que precede ao lugar P2, correto? Bom, então essa é a representação feita de forma não linear. Agora eu estou mostrando aqui essa representação de forma linear. Então, o que não era linear na álgebra convencional, a gente consegue representar de forma linear na álgebra Max Plus, correto? Então, nós temos que onde era o máximo, correto? A gente utiliza o operador mais da álgebra Max Plus. E onde que era uma soma comum, a gente utiliza o operador multiplicação da álgebra Max Plus, correto? Bom, aqui eu mostro uma representação da mina a céu aberto. Nós temos o processo de manobra de carga, zona de par, transporte carregado, manobra de despejo, zona de despejo, e nós temos a possibilidade de ocorrência de paradas operacionais. E se essas paradas operacionais, eu vou representá-las como 4 paradas. Eu vou mostrar no slide seguinte. Bom, aqui é a representação do sistema já utilizando o módulo genérico que eu criei na ferramenta. E nós temos 4 tipos de paradas operacionais: manutenção preventiva, manutenção corretiva, troca de turno e abastecimento. Então, essa parada operacional, ela está condicionada a uma probabilidade, utilizando Bernoulli. Então, para acontecer a parada é P1, e se não acontecer a parada é 1 menos P1, ok? Bom, aqui é a parte interessante, que é talvez um dos pontos mais importantes do trabalho, que é um pedaço da tabela que eu coloco os resultados. Essa tabela está completa lá no trabalho, no artigo. Convido vocês a lerem o artigo, é interessante para ver direitinho. Bom, nessa última coluna da tabela, a gente pode ver, nas duas últimas colunas, né? Nós temos as colunas Siman e método. É possível ver a diferença de tempo de simulação, o tempo do custo computacional que a gente teve. O nosso trabalho ele se apresentou cerca de 3.000 vezes mais rápido do que a ferramenta de simulação muito utilizada no mercado, né, que é o Siman do Software Arena. Então, assim, nós tivemos um desempenho absurdamente mais rápido, um grande desempenho. Bom, a análise de equivalência dos resultados, né, eu utilizei o Touch Test, que eu também convido vocês a olharem lá no trabalho, no artigo. Então, a gente utilizou o teste de hipótese, né? A primeira hipótese, a hipótese nula. A primeira hipótese nula nós utilizamos que a fração entre a produção do método e do Siman, ela deveria ser, a hipótese nula é que a fração é maior ou igual a 1 mais a margem de equivalência de 2%, e a hipótese alternativa é que essa fração é menor que 1 mais essa margem de equivalência de 2%. Por outro lado, nós utilizamos a hipótese nula de que a fração é menor ou igual a 1 menos a margem de equivalência de 2%, e a hipótese alternativa é que a fração é maior que 1 menos a margem de equivalência de 2%. Bom, nós chegamos ao resultado de que ambas as hipóteses nulas poderiam ser rejeitadas, correto? Então, o nosso teste foi utilizando a margem de equivalência de 2%, como eu falei anteriormente, um nível de significância de 2,5% e um intervalo de confiança de 95%. Bom, nós chegamos que os p-valores para ambas as hipóteses são inferiores ao nível de significância de 2,5%. As hipóteses nulas H0 mais e H0 menos podem ser rejeitadas e, dessa forma, a gente consegue declarar a equivalência com uma margem de equivalência de 2%. Bom, as considerações finais nós temos que da simplicidade e padronização para modelar e simular. Nós temos uma base matemática consistente. Nós conseguimos simular processos de diferentes naturezas, industriais, logísticos e também de mineração.
e o nosso trabalho apresentou-se 3.000 vezes mais rápido que a ferramenta de referência. Eu agradeço a oportunidade de apresentar no trabalho e aqui eu deixo o meu contato caso tenham interesse em saber mais sobre o trabalho.